Você já imaginou que algumas crianças, que normalmente seriam vistas como inocentes, possam cometer crimes tão aterrorizantes que fazem até os mais experientes criminosos parecerem amadores? O que leva esses jovens a trilharem um caminho tão sombrio? Hoje, você vai conhecer histórias que vão desafiar sua ideia de pureza infantil. E prepare-se para conhecer a criança mais perigosa da prisão americana. Começamos com Lionel Tate. Lionel Tate era um jovem lutador cuja história se tornou sinônimo de uma tragédia. Em 28 de julho de 1999, com apenas 12 anos, ele se envolveu em uma luta com Tiffany Eunice, uma menina de 6 anos, o que resultou em sua morte. A luta ocorreu na casa de Tate, na Flórida, enquanto ele estava cuidando de Tiffany. Lionel, que era muito maior e mais forte do que ela, tentou imitar os movimentos de luta livre que havia visto na TV. Infelizmente, um desses movimentos deu errado, e Tiffany ficou gravemente ferida, falecendo em seguida. O julgamento de Lionel Tate rapidamente se transformou em um escândalo nacional, levantando questões sobre a linha tênue entre brincadeira e ações criminosas. Tate foi acusado de homicídio de primeiro grau, e a defesa argumentou que a morte de Tiffany foi um acidente, sem intenção de prejudicar a menina. No entanto, a acusação sustentou que a gravidade das lesões de Tiffany indicava que Tate usou força extrema e que suas ações não foram acidentais. Eles argumentaram que ele deveria ser tratado como um adulto, dado o nível de violência envolvido, e que as ações dele justificavam uma acusação de assassinato. Em 2001, Lionel Tate foi condenado por homicídio de primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele se tornou o mais jovem americano a receber uma sentença tão severa por homicídio em mais de um século. Esse caso gerou um debate intenso sobre o tratamento dado aos menores no sistema de justiça criminal e se Tate deveria ser julgado como um adulto. Muitos acreditavam que sua idade e a falta de compreensão sobre as consequências de suas ações deveriam ser levadas em conta. Em 2004, depois de passar 3 anos preso, a sentença de Lionel foi anulada em apelação, e ele foi libertado sob liberdade condicional por 10 anos. No entanto, seus sonhos de se tornar um lutador profissional foram frustrados, e o caso de Lionel Tate e Tiffany Eunice permanece como um trágico exemplo das complexidades do sistema de justiça e como ele lida com a responsabilidade de jovens em casos criminais. Embora a busca por justiça seja clara, a verdadeira reflexão surge quando nos colocamos no lugar das vítimas e tentamos compreender as múltiplas camadas de intenções e consequências envolvidas em situações tão dolorosas. Outro caso chocante foi o de Roxana Sikorsky. No outono de 2014, um crime chocante abalou um tranquilo subúrbio, deixando uma família destruída e uma comunidade em completo estado de choque. Roxana Sikorsky, uma jovem aparentemente comum de 15 anos, se viu no centro de uma trama macabra que mudaria para sempre o curso de sua vida. A descida de Roxana para as trevas começou quando ela cruzou o caminho de Michael Rivera, um rapaz de 22 anos, com um passado conturbado. O relacionamento entre os dois rapidamente evoluiu para algo muito mais sombrio, e juntos arquitetaram um plano impensável: matar os pais adotivos e os irmãos de Roxana. Em outubro de 2014, a conspiração fracassada veio à tona, provocando ondas de choque na comunidade. A polícia agiu rapidamente, prendendo Roxana e Michael, antes que seu plano pudesse ser executado. As consequências foram devastadoras. Roxana enfrentou uma longa sentença de prisão, enquanto o tribunal assistia à reviravolta de uma tragédia pessoal. A mãe de Roxana, Lorraine, suplicou por misericórdia, argumentando que sua filha havia sido vítima de uma manipulação cruel por parte de Michael. Ela insistiu que Roxana, em desespero, precisava de ajuda psicológica contínua e que a culpa recaiu diretamente sobre o namorado mais velho, que a havia influenciado de maneira destrutiva. Dentro do tribunal, Roxana encarou a realidade de suas ações.
Com um sincero pedido de desculpas, ela se dirigiu aos pais adotivos, expressando profundo arrependimento por ter traído a confiança deles e por não ter correspondido às expectativas que haviam depositado nela. Suas palavras carregavam um peso de tristeza que emocionou todos os presentes, deixando muitos com os olhos marejados. Em última instância, a justiça foi feita quando Roxana Sikorsky foi condenada a uma pena de 10 a 20 anos de prisão. Esse caso trágico serve como um lembrete sombrio das consequências devastadoras que podem surgir de relacionamentos tóxicos e como a manipulação pode deixar cicatrizes profundas nas mentes jovens. A dor deste crime ecoará não apenas em Roxana, mas também em sua família e em toda a comunidade. Entretanto, seu caso nem se compara a Sierra Halseth. O caso de Sierra Halseth e seu namorado, Aaron Guerreiro, chocou muitos quando os detalhes do crime horrível que eles cometeram vieram à tona em 2021. A natureza perturbadora e o fato de envolver dois jovens, com apenas 16 e 18 anos na época, aumentaram ainda mais a repercussão. O assassinato do pai de Sierra, Daniel Halseth, não só foi brutal, mas também macabro em sua execução. Sierra e Aaron haviam planejado meticulosamente o crime, que aconteceu na casa da família em Las Vegas. O motivo por trás de tal ato hediondo parecia ser uma busca desesperada por independência e uma ideia romantizada de fugir juntos, ao invés de escolherem um caminho mais saudável para a liberdade. Em vez disso, recorreram à violência extrema. Daniel Halseth foi esfaqueado várias vezes, e para tentar apagar as provas do crime, seu corpo foi incendiado. A brutalidade do crime deixou a comunidade em choque. Mas, felizmente, as autoridades agiram rapidamente. Sierra e Aaron foram presos e acusados de homicídio, conspiração de incêndio criminoso e roubo, com as evidências demonstrando claramente o grau de violência e premeditação do crime. A idade deles na hora do ato apenas intensificou o horror da situação, levantando questões sobre como as redes sociais podem influenciar mentes jovens. Sierra e Aaron documentaram extensivamente o relacionamento deles nas redes sociais, especialmente no TikTok, criando uma imagem romantizada da relação. Infelizmente, essa idealização culminou no assassinato brutal. O caso gerou um debate sobre o impacto das mídias sociais na vida de jovens, especialmente na glamorização de relacionamentos tóxicos e criminosos. A história de Sierra Halseth e Aaron Guerreiro serve como um lembrete devastador das consequências de escolhas impensadas e dos perigos da exposição digital. A tragédia do caso não apenas tirou a vida de Daniel Halseth, mas também deixou uma comunidade inteira em luto e confusão. O crime não só expôs a imprudência juvenil, mas também revelou as complexas e perigosas influências que moldam as decisões dos jovens hoje em dia. Antes de continuarmos, gostaria de convidar você para se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. E agora, é a hora de deixar nossos inscritos escolherem o rumo dessa conversa. Que tal darmos uma pausa e focarmos no que acontece dentro dos muros da prisão? Parece assustador, não é? Já imaginou o que as crianças mais temidas nas prisões são capazes de fazer? Esses jovens estão lá por algum motivo, condenados pelos crimes que cometeram. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa imagem exibida na sua tela agora. Ao analisarmos tudo o que já mostramos, fica claro como algumas crianças podem ser incrivelmente brutais. Mas será que você consegue notar algo peculiar no garoto da foto? Primeiro, esse menino foi preso e provavelmente está ali para enfrentar um julgamento que determinará seu destino. E ainda tem uma corrente enorme no pescoço, com um oficial segurando firme. Isso não é algo que você espera ver em uma criança, certo? O que será que ele fez para gerar tanto medo nos outros? Essa cena sugere que, mesmo sendo jovens, algumas crianças podem causar danos até durante a detenção. O que você acha disso? Será que as prisões estão preparadas para lidar com esses jovens de maneira adequada?
Deixe-nos saber a sua opinião nos comentários abaixo. Continuamos com o caso chocante de Joshua Phillips. O caso de Joshua Phillips, ocorrido em 1998, em Jacksonville, Flórida, é um dos mais chocantes e perturbadores da história criminal dos Estados Unidos. Joshua, na época com apenas 14 anos, foi responsável pelo assassinato de sua vizinha de 8 anos, Maddie Clifton, um crime que assombrou a comunidade e gerou uma discussão acirrada sobre a responsabilidade criminal juvenil. A tragédia começou em 3 de novembro, quando Joshua estava sozinho em casa com Maddie. Os dois haviam sido amigos próximos, e Maddie costumava brincar com ele frequentemente. No entanto, naquele dia, uma discussão entre os dois escalou para uma altercação violenta. Em um ataque de raiva, Joshua atingiu Maddie com um taco de beisebol. O golpe foi fatal, e Maddie caiu sem vida no chão do quarto de Joshua. Desesperado e temendo as consequências de suas ações, Joshua tomou uma decisão impensável. Ele escondeu o corpo de Maddie sob sua cama e, por 7 dias, fingiu ajudar nas buscas pela garota desaparecida. A comunidade, amigos e familiares se uniram em uma frenética procura, sem saber que o corpo de Maddie estava a poucos metros de distância, escondido sob o chão do quarto de Joshua. A verdade só veio à tona em 10 de novembro, quando a polícia recebeu uma dica que os levou até a casa de Joshua. Após uma busca no quarto dele, encontraram o corpo em decomposição de Maddie. O crime horrível foi finalmente revelado, e Joshua Phillips foi preso e acusado de homicídio de primeiro grau. O julgamento de Joshua, que aconteceu enquanto ele ainda era menor de idade, levantou sérias questões sobre a justiça juvenil. A defesa de Joshua alegou que o golpe tinha sido acidental e que o jovem entrou em pânico, escondendo o corpo sem saber como lidar com a situação. No entanto, a acusação o retratou como um assassino calculista, que tomou medidas extremas para ocultar o crime, mantendo o corpo de Maddie por uma semana. O fato de Joshua ter escondido o corpo durante tanto tempo foi um elemento crucial na acusação, que argumentou que ele agiu de forma fria e deliberada. No final, Joshua foi considerado culpado de homicídio de primeiro grau e condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O caso gerou debates intensos sobre a responsabilização de menores de idade e sobre a moralidade de julgá-los como adultos em situações tão extremas. O crime de Joshua Phillips não apenas devastou uma família e uma comunidade, mas também levantou questões complexas sobre a justiça e a capacidade de julgamento de jovens que cometem atos violentos. O caso de Maddie Clifton permanece como um lembrete doloroso das consequências trágicas que podem resultar de uma única decisão tomada em um momento de raiva e desespero. E se estes casos te chocaram, confira a criança mais temida do mundo na prisão. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.